A partir de agora, o atletismo é destaque na programação aqui do Sport TV 2. Vamos juntos para acompanhar o GP de atletismo diretamente de Fortaleza. A abertura do Brazilian Athletics Tour. Teremos aí uma série de GPs no Brasil e o primeiro sendo realizado na Unifor em Fortaleza. Vamos acompanhar aí os grandes destaques da nova geração do atletismo brasileiro e também destaques do atletismo internacional. Nós teremos participando aí mais de 116 atletas de 30 países no GP internacional de atletismo. A gente já tem imagens aí da pista da Unifor, estamos acompanhando a prova do salto com vara, mas agora nós vamos relembrar a prova dos 400 metros com barreiras. Prova que aconteceu agora há pouco e nós tivemos aí a participação de 5 atletas brasileiros, o João Eufrásio, o Rafael Fernandes, o Thiago Florencio, o Thiago de Jesus Salles e o Ederson Alves Estefani. Portanto, 400 metros com barreiras, uma volta inteira na pista de atletismo, passando aí por esses obstáculos, né? São 10 barreiras na prova, cada barreira medindo aí 91 centímetros de altura na prova para homens e 76 centímetros na prova para mulheres. Eu estou aqui ao lado do Cláudio Moral, nosso comentarista, e nós já vamos aí para a parte final da prova. Aí já entrando na parte final e vem liderando a prova com destaque ali o Andrei Silva do Uruguai, hein? Perseguido também pelo Buckley da Jamaica e o Justin Gaymon dos Estados Unidos. Vitória de Marquino Buckley, Jamaica. E olha aí, a vitória foi apontada ali para o Marquino Buckley da Jamaica, número 42. Ele chegou bem juntinho do André Silva do Uruguai, número 44. Vamos conferir aí esse resultado, hein? Deu polêmico o resultado. O Justin Gaymon dos Estados Unidos ficou para trás. Eu tive a impressão ali de que o Andrei Silva, por muito pouco, vamos ver aí o Photoshop para tirar a dúvida. Olha lá, a vitória foi do uruguaio Andrei Silva, número 44, superando por muito pouco o Marquino Buckley. 49,49 o tempo dele. Cláudio Morar, nosso especialista, comentarista de atletismo. Muito bom dia, tudo bem, Morar? Bom dia, amigos. Bom dia, João Guilherme. Para a gente ver como é importante a participação do photo finish, né? A leitura eletrônica de uma chegada onde nós mesmos visualmente podemos nos confundir com os resultados. Em cima da linha, na verdade com o centro de gravidade um pouquinho à frente, o uruguaio Andrei Silva consegue a vitória, 49,49, um bom resultado, inclusive um recorde da prova. Muito bom resultado. Muito bem, nós estamos acompanhando aí a prova do lançamento do martelo, prova feminina. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter 400 metros, 100 metros masculino, 100 metros com barreiras feminino e 200 metros feminino. Lembrando que no lançamento do martelo masculino, o Dilshod Nazarov do Tajiquistão conquistou a medalha de ouro. O salto em altura feminino, Leven Spencer de Santa Lúcia foi a vencedora, medalha de ouro para ela. 400 metros com barreiras masculinos, a gente acabou de ver o Andrei Silva do Uruguai vencendo. 1.500 metros masculino, Byron Piedra do Equador foi o vencedor. E nós tivemos os 100 metros feminino com a Zhang Milama do Gabão sendo a vencedora. A gente continua acompanhando aí o lançamento do martelo. Já vamos trazer maiores informações sobre essa prova. Mas agora vamos dar uma olhada na prova dos 1.500 metros. Prova que também aconteceu agora há pouco. Você ligado no GP Internacional de Atletismo, direto de Fortaleza. É o início do Circuito Brasileiro de Atletismo. No meio de semana teremos o circuito em Belém do Pará. No próximo domingo no Engenhão, o palco do atletismo nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Teremos o Grande Prêmio Brasil de Atletismo. Teremos ainda GPs em Uberlândia, Minas Gerais, e em Maringá, no Paraná. 1.500 metros. Os destaques aí desta prova, Cláudio Morar. Bom, de olho na raia 4, que na verdade essa prova a gente não tem muita raia. A gente vai vendo aí os atletas, identificando eles através da numeração. Está liderando a prova para vocês verem aí. Reuben Bet é um queniano.
que já correu aqui em Belém, correu lá no Belém, quando eu digo, porque faz parte de 5 GPs, né, desse circuito brasileiro de competição de atletismo. Ele correu em Belém em 2009, onde ele fez 1:44,79 correndo a prova de 800 metros. Ele gosta mais de correr prova de 800, por isso que ele já sai na frente, liderando a prova. Muito bem, lembrando que são quase 4 voltas aí na pista de atletismo, né? 1.500 metros, a volta tem 400 metros. Nós temos o Fabiano Peçanha representando o Brasil, ele está com o número 39, é um atleta expressivo do Brasil nesta prova. Ele é recordista do campeonato com 3:42,10, obteve essa marca ano passado aí no GP de atletismo em Fortaleza. Temos também o Éder William e também o Hudson Santos de Souza e o Leandro Prates Oliveira do Brasil são os representantes. O Byron Piedra do Equador, o Helben Bet do Quênia, Josevat Kiti do Quênia, David Wold da Etiópia, são todos aí atletas de destaque. Nesse momento, Josephat Kiti do Quênia está na primeira posição, em completando aí 800 metros, 2 voltas na pista da Unifor em Fortaleza, Moura. Esse atleta número 32, Josephat Kiti, também do Quênia, ele foi vice-campeão júnior em Ostrava 2007, correndo a prova em 3:44,68. Quer dizer, ano passado não, ele correu até bem melhor do que isso. Ele conseguiu ano passado 3:39, é um dos favoritos da prova. Mas melhor do que eles ainda temos o Equador, que o atleta que venceu os 2.000 metros no ano de 2008. No ano de 2008, nesse GP, não houve a prova de 1.500, mas simplesmente foi uma prova de 2.000 metros rasos. Esse Byron Pietro, número 34, venceu a prova com um recorde local. Muito bem, a gente percebe já que aquele atleta ali de amarelo é o Byron Pietra do Equador. O tempo dele de inscrição na prova, 3:39,22. Você está vendo ali, ó, número 34. Nós vamos chegar à marca de 1.200 metros, 3 voltas completadas. Ele vai passando aí o Byron Pietra e vai assumindo a primeira posição. O sino tocando e indicando aí que ele entra na última volta. Última volta, nós vamos aí para os últimos 300 metros da prova. E o equatoriano, olha, deixando quenianos e etíopes para trás, hein? É um feito, porque tem que respeitar aí os atletas africanos, principalmente do Quênia, da Etiópia, que forçam o ritmo, tentam chegar. Os brasileiros vão ficando para trás, os brasileiros não estão ali naquele primeiro grupo, no grupo principal. Olha só o pega espetacular no finalzinho da prova. Byron Piedra do Equador acelera o ritmo, sendo muito pressionado pelo atleta africano, pelo Wold. O equatoriano está voando em Fortaleza. Veja como o Helben Bet do Quênia tenta perseguir o equatoriano, mas não consegue ultrapassá-lo. Que arrancada final espetacular de Byron Piedra do Equador, vencendo com o tempo de 3:39,22. Vencedor da prova dos 1.500 metros. Dessa vez o sul-americano deixou aí os africanos para trás, Cláudio Moura. É verdade, ele teve tempo, inclusive, para apertar o cronômetro no braço esquerdo. E chegou bem ali, hein? Muito veloz esse atleta. Novo recorde da prova, novo recorde de campeonato. Muito bem, lembrando que agora há pouco nós tivemos a prova dos 800 metros feminino. E nós vamos confirmar aqui para você que a Meskeren Assefa do Etiópia foi a grande vencedora com o tempo de 2:03,10. Tivemos Cristiane Hitz, Perla Regina e Ana Paula Carvalho Pereira do Brasil, ficando aí nas últimas posições. Agora estamos acompanhando o salto com vara. Salto com vara é a prova que nós estamos acompanhando neste momento, prova em andamento. Prova que nós temos no feminino, Fabiana Murer, campeã mundial indoor em Doha, no Catar, em março deste ano, com transmissão dos canais Sport TV, diretamente do Catar. A Fabiana Murer se tornou campeã mundial indoor, campeã mundial em pista coberta no salto com vara. A gente tem aí os atletas nesta prova, o Thiago Braz do Brasil, Augusto Dutra do Brasil, Kleber Damião do Brasil, Henrique Camargo, Francisco Irlândia do Brasil, o Jason Wurster do Canadá, o Fábio Gomes da Silva do Brasil, Darren Niedermayer dos Estados Unidos e Mark Holes dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, neste momento está, a gente vê ali o brasileiro Thiago Silva, hein? Thiago Braz da Silva vai liderando a prova até o momento.
Aliás, a gente já está aí acima da marca, né, de 5,55, e a gente vê o Darren Niedermayer dos Estados Unidos, número 50. Ele, na primeira tentativa, ele já conseguiu passar por 5,40 e 5,50. Eu falava aqui do Thiago Braz, o Thiago Braz acabou ficando ali na marca de 5,10, portanto está fora da prova brasileira. Na casa aí dos 5,50, o Niedermayer dos Estados Unidos, que vai saltar agora. Ele já passou na primeira tentativa. Agora vai tentar aí superar a marca de 5,55 americano, hein, Morá? Nessa prova do salto que nós temos como recordista de campeonato Piotr Buciarski da Dinamarca e o histórico Sergei Bubika, multicampeão do salto com vara, é o recordista mundial até hoje. Desde 94 ele conseguiu ultrapassar a marca de 6,14, Murá. E a gente tem o Fábio Gomes da Silva, que é o atual recordista brasileiro, com 5,77. Ele esteve em Pequim saltando 5,45 e ele está na prova ainda. Está entre os 3 primeiros colocados na prova e já ultrapassou 5,55 metros na segunda tentativa. Portanto, a gente tem aí nessa expectativa apenas 3 atletas para disputar, passando agora o sarrafo a 5,60 metros. E esses 3 atletas são o Mark Hollis dos Estados Unidos, o Fábio Gomes da Silva e exatamente o Darren Niedermayer dos Estados Unidos, que nós estamos vendo aí. Ele vai saltar agora, hein? É o Darren Niedermayer, americano. Ele já saltou esse ano 5,70. Então é um atleta que está na prova. A altura está em 5,60, o sarrafo está agora em 5,60. Ele tem 3 tentativas para ultrapassar 5,60. E o Mark Hollis, que é outro americano que também está na prova, esse ano só passou 5,55. Mas ele tem um resultado surpreendente de 5,75, realizado em 2008. Lembrando que são mais aí de 116 atletas, mais de 30 países representados. É o GP Internacional de Atletismo diretamente de Fortaleza, ao vivo aqui no Sport TV. Daqui a pouquinho as provas de pista, hein? Emocionantes. 400 e 100 metros masculino, 100 metros com barreiras no feminino, 200 feminino. As últimas provas de pista que nós vamos acompanhar. Daqui a pouquinho também teremos os 800 metros. Prova que aconteceu agora há pouco e que nós vamos recuperar para você. Vamos acompanhar então aí o salto do Darren Niedermayer dos Estados Unidos. Opa, mas passou bem demais, hein? Passou de maneira brilhante o Darren Niedermayer ali com o sarrafo na altura de 5,55, hein? Aliás, corrigindo aqui, a gente atualizando no site do evento ao vivo, ele passou de 5,60 o Darren Niedermayer. Sensacional o americano. Dificilmente será superado aí na competição, hein? Passou na primeira tentativa, como o Morá disse, ele já passou até de 5,70 este ano. Aí nós estamos vendo os atletas que vão participar da prova dos 400 metros masculino. Prova de pista, prova muito interessante, uma volta inteira na pista. Estamos vendo aí o Greg Nixon dos Estados Unidos, número 25. Esse aí é o brasileiro Eduardo de Oliveira Vasconcelos, número 27. Aí o número 24, o Erison Urtaut. E o número 28 é o brasileiro Ederson Alves Stefani. Lembrando que ainda temos o Rafael Fernandes com a número 45 do Brasil, Luiz Eduardo Ambrosio, número 30 do Brasil, o Michael Mathieu de Bahamas, número 26, e o Wagner Francisco Cardoso, número 29 do Brasil. São 4 atletas brasileiros na prova. Vamos acompanhar. Ao vivo para você, aqui na tela do Sport TV, 400 metros. Uma volta inteira aí na pista da Unifor em Fortaleza. Toda a atenção voltada para o Greg Nixon dos Estados Unidos. Temos também atleta ali de Bahamas, o Michael Mathieu. Temos aí 4 brasileiros na prova.
Expectativa aí pelo Brasil, para que o Brasil consiga estar no pódio, para que o Brasil fique entre os 3 primeiros colocados. Já vamos para a parte final da prova, você ligado aqui no Sport TV. Olha aí, ó, entrando nos últimos 100 metros. Últimos 100 metros, Greg Nixon vem muito bem. Vem muito bem ali na frente. Também a gente tem o Luiz Eduardo Ambrosio. Olha o Greg Nixon brigando cabeça a cabeça pela primeira posição. E a raia 6, a vitória do Eduardo de Oliveira Vasconcelos, o brasileiro, hein? Eduardo de Oliveira Vasconcelos do Brasil venceu a prova, disputando ali com o Greg Nixon. Venceu por pouco o Eduardo Oliveira. E a reação dele ao saber do tempo, né? Quando ele ouviu o locutor do evento dizendo o tempo, Eduardo de Oliveira do Brasil, vitória nos 400 metros no GP de Fortaleza, Morá. Para quem não conhece o Eduardo Oliveira, chega a ser até surpreendente, porque o grande favorito era o Greg Nixon, que foi campeão do GP em 2008. Esse ano já correu 45,08, o norte-americano que estava na raia 5. E o Eduardo Oliveira ali no finalzinho, na chegada, teve mais perna e conseguiu vencer por pouco. A gente pode acompanhar de novo a chegada, a raia 4, 5 e 6. E o brasileiro Eduardo de Oliveira Vasconcelos, uma manutenção, na verdade, de velocidade surpreendente. Chega muito perto e consegue a vitória, a primeira vitória brasileira nesse GP esse ano. Pois é, e veja como ele venceu por muito pouco. Vamos ver o Photoshop de novo, ó. Uma diferença mínima, hein? Diferença mínima dando a vitória para o brasileiro. Literalmente a gente pode dizer que foi na ponta do queixo, né? Foi no gogó ali a vitória diante do Greg Nixon. Foi a primeira vitória do Brasil numa prova de pista neste GP de 2010 em Fortaleza. E a gente ainda teve a participação do Wagner Francisco Cardoso, que também fez uma excelente corrida, chegou em terceiro lugar, na raia 7. Em quarto lugar, Já já nós vamos confirmar o resultado da prova aqui para você. em terceiro lugar, Jéssica Coraggio, dos Estados Unidos. Lembrando que daqui a pouco teremos 100 metros masculino, né? Em segundo lugar, A prova mais famosa do atletismo, das provas de pista, né? A prova realmente que envolve aí a maior atenção. A prova mais rápida do atletismo, 100 metros com barreiras no feminino e 200 metros no feminino. Lembrando que hoje tem duelo entre tetracampeões brasileiros, Vasco e Palmeiras. Todo o Brasil vai acompanhar, menos o estado do Rio, a partir de 6h20 da noite, ao vivo no Sport TV. E na sequência tem o troca de passes. É o Brasileirão 2010. Voltamos aí a acompanhar o salto com vara. Esse é o Fábio Gomes, brasileiro, na sua primeira tentativa. A altura do sarrafo 5,65, ele não ultrapassa, mas uma notícia boa que ele já está em segundo lugar na prova, tendo os demais participantes já se retirado da competição. Exatamente. Apenas o Darren Niedermayer está na frente aí do brasileiro, o Fábio Gomes da Silva. Agora voltamos a acompanhar o lançamento do martelo. E a torcida em Fortaleza marcando presença. Lembrando que na semana que vem teremos o Grande Prêmio Brasil de Atletismo diretamente do Engenhão, hein? Palco das Olimpíadas do Rio 2016, o palco do atletismo. Brasil, 47 segundos e 3 centésimos. Quinto, Everton, Brasil, 46 segundos e 83 centésimos. Quarto, Michael Matheus. Muito bem, aí está a brasileira Josiane Santos Soares no lançamento do martelo, em número 152. Segundo, Greg Nixon, Estados Unidos, 45 segundos e 65 centésimos. A gente vai dar já uma atualizada aqui no resultado da prova do lançamento do martelo. Diga aí, Morá. É, a Josiane Soares, que na sua primeira tentativa lançou 58,28. Infelizmente queimou as duas outras tentativas, mas ela está na prova. E aí nós temos um brasileiro participando do salto em altura. Nós também vamos atualizar para vocês já já aqui como está a prova do salto em altura. Portanto, tivemos ali um lançamento do martelo da Josiane. Os brasileiros presentes na prova do salto em altura
o Andretti Lisboa, o Thales Frederico, o Guilherme Henrique Gobo e o Gessé Farias de Lima. A altura do sarrafo 2,05 metros. E o Gessé Farias de Lima, que é o grande nome brasileiro. Ele que teve em Pequim e também foi a Atenas. É o recordista brasileiro atual com 2,32 metros. E esse ano está empatado no ranking mundial, junto com o polonês, que também está na prova, Sposob, com 2,31 metros. É verdade, o Grigezors Sposob está com a camisa de número 2, participando aí da prova do salto em altura. Nós temos muito bem na prova nesse momento o Guilherme, hein? O Guilherme Henrique Gobo já conseguiu superar ali 2,05 metros. Terceira medalha de bronze, representando os Estados Unidos da América, Jessica Presley. E vale lembrar também que nós estamos ainda num primeiro estágio aí da prova, né? Um estágio inicial, o sarrafo colocado na altura de 2,05 metros no salto em altura. Segunda medalha de prata, vice-campeã do Brasil, Rafael. Olha, lembrando que nós vamos ter aí no meio de semana, quarta-feira, lá no Estádio Olímpico Mangueirão, em Belém do Pará, o GP de Belém. No domingo que vem nós vamos ter no Rio de Janeiro, no Engenhão, o Grande Prêmio Brasil de atletismo com transmissão dos canais Sport TV. Depois teremos o GP em Uberlândia, Minas Gerais, em Maringá, no Paraná. O atletismo brasileiro se preparando. Teremos o Mundial Júnior de Atletismo em julho, no Canadá. Aí a gente viu o Thales Frederico Souza Silva. E agora a gente volta a acompanhar o salto com vara. É o Fábio Gomes, passou 5,65 na sua segunda tentativa e está na prova, hein? Muito bem, só atrás ali do Darren Niedermayer. Salto com vara, portanto, Fábio Gomes do Brasil, com uma boa chance de estar aí numa posição de destaque, de estar numa posição no pódio. Olha lá o Fábio Gomes conversando com o treinador dele, gostando, né, do momento que ele passa, que ele vive aí nessa prova. No momento, quando eu digo estar na prova, não é só a participação, ele está liderando a prova. Até uma correção agora, porque o Darren ainda não saltou 5,65. Na sua segunda tentativa, o Fábio ultrapassou 5,65. E esses atletas, devido ao cansaço, eles usam determinada estratégia, João Guilherme. Eles abrem mão de determinada altura exatamente para ter um tempo de recuperação maior. Então foi o que o Darren fez. O norte-americano não quis ultrapassar 5,65, vai direto para 5,70. Caso que o Fábio fez ao contrário. Estrategicamente o Fábio descansa 5,70 e quem vai saltar agora é o norte-americano Darren na altura de 5,70, para onde o sarrafo vai agora. Muito bem, e aí nós estamos vendo o Thales Frederico Souza Silva do Brasil. Ele está se preparando ali para o salto em altura. E o sarrafo agora colocado na altura de 2,10, hein? E para a gente ter uma noção de como a prova está começando, ela começou, né? O sarrafo inicial foi 1,95 e apenas 3 atletas fizeram esse salto de 1,95 e os grandes favoritos, inclusive o brasileiro Gessé, ainda nem iniciaram o seu salto. Exatamente. O atleta, quando atinge um determinado nível, ele se dá aí ao luxo de saltar a partir de uma determinada altura, né? Os outros é que vão buscando qualificação para entrar aí junto desse pelotão de elite, digamos assim. E um deles é o Thales, hein? Thales vai tentar ultrapassar aí a marca de 2,10. Ele já saltou 1,95, 2,5. Conseguiu, ele começou saltando inclusive. Já na primeira tentativa ele passou pelas 3 marcas anteriores, 1,95, 2 e 2,5. E agora vamos acompanhar mais esse salto aí do Thales Frederico Souza Silva do Brasil. Aí a imagem mais aberta da pista da Unifor, ele vai ali fazendo o movimento, ensaiando o movimento, né, que ele tanto treina, que ele vai fazer. Vamos lá, vamos acompanhar o Thales Frederico Souza Silva. Boa passagem, hein? Passando também o Thales aí pela marca de 2,10, Murá.
Excelente salto, é um atleta também em início de temporada, então ele começa desde 1,95 para adquirir um determinado ritmo de prova e agora podemos dizer que ele está liderando a prova, né? É um brasileiro que está liderando porque foi o primeiro a ultrapassar 2,10 metros e todas as alturas foram em primeira passada. A gente tem ali junto também o brasileiro que é o Guilherme, ó. O Guilherme Henrique Gobo também está se preparando para saltar, hein? Vamos ver aí. Olha a passagem. Passou bem. Passou bem o Guilherme por 2,10 também. O Thales e o Guilherme, os atletas brasileiros, passando pela marca de 2,10. Já o Guilherme, o número 6, ele começou a saltar apenas em 2 metros, portanto, também de primeira já ultrapassou 2,10. Agora é o Darren, na sua tentativa de 5,70 metros. Voltando para o salto com vara, onde o brasileiro Fábio Gomes da Silva, agora há pouco ultrapassou a marca de 5,65, refugou ali o Darren Niedermayer. Isso não é problema nenhum, eles têm um cronômetro rodando ali, eles têm um determinado tempo para fazer o salto, e o que pode atrapalhar é o vento. Veja o número na camisa dele como balança bastante, o vento pode atrapalhar os atletas. Nesse momento, se o Darren não ultrapassar essa altura, lembrando que a gente tem 3 tentativas para ultrapassar 5,70 e o brasileiro ainda vai passar. Quer dizer, caso ele não ultrapasse 5,70, o brasileiro vence a prova com 5,65. Pois é, o Fábio está ventando muito, né? A gente percebe ali pela vegetação, ó, pertinho da pista, aquele vento típico do Nordeste brasileiro, né? Agradável vento que sopra no litoral do Nordeste brasileiro. Está ventando demais. E o Darren Niedermayer vai aí tentar ultrapassar 5,70. Lembrando que o atleta tem aí 3 tentativas para cada marca. O Fábio Gomes da Silva do Brasil lidera porque ultrapassou 5,65. E aí o Darren Niedermayer já vai para ultrapassar 5,70. Vamos acompanhar. Opa, não conseguiu, hein, na primeira tentativa dele. Aí voltamos a acompanhar a prova do salto em altura. Agora há pouco acompanhamos o Thales. Acompanhamos também, agora há pouco, o Guilherme Gobo. São os atletas brasileiros que estão participando aí da prova do salto em altura. Já provas de pista, 400 e 100 metros masculino, 100 com barreiras e 200 metros feminino. Ali o Thales, ó, com o número 7. E a gente acabou de assistir o norte-americano, número 3, ultrapassando 2,10. Agora, ó, o número 2 trata-se do Andretti. O Andretti Lisboa, brasileiro. Não, esse é o número 2, é o Spozov. Esse é o polonês, tá? Grigor Spozov, ele que empatou no ranking com 2,31 junto com o brasileiro, um dos favoritos da prova. Esse é o número 2, portanto, na sua primeira tentativa. Estamos aqui ao lado do Cláudio Morá, acompanhando para você o GP Internacional de Atletismo, diretamente de Fortaleza. Domingo que vem tem o Grande Prêmio Brasil no Engenhão, Estádio Olímpico João Avelange, que será o palco do atletismo nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Olha o Gessé aí, Gessé Farias de Lima, o nosso principal atleta do Brasil no salto em altura. Começando ali pela marca de 2,10, né, o Gessé, né? Eu acho que ainda é baixo para ele, mas o vento pode estar fazendo a diferença, como eu já citei no salto com vara, e eles resolveram iniciar os seus saltos. Vamos acompanhar de novo aí a movimentação em câmera lenta, o salto do Gessé Farias de Lima. Olha, ali atrás dá pra gente ver, ó, 2,10 metros, atleta número 1, Gessé, como eu já falei, 2,31 é a melhor marca, 2,10 iniciando, tranquilo, ele